O repórter do FIGE encerra hoje o balanço das universidades federais goianas em 2021. No programa de hoje, o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira, fala sobre as atividades e os desafios deste ano. Acompanhe a entrevista. Acho que esses 2 anos, de 2020 e 2021, eles ficam marcados na história da universidade como 2 dos anos mais difíceis da nossa história. Toda a necessidade de reinvenção de inúmeras atividades na sociedade como um todo, mas em particular nas universidades, construção de calendário acadêmico, organização de atividades remotas, retorno de atividades presenciais. Nós estamos desde novembro de 2020 com vários cursos com atividades presenciais em grande quantidade, especialmente aqueles da saúde. E toda agora a preparação em 2021 para o retorno ainda no ano letivo de 2021, mas já no ano civil de 2022, dos demais cursos com uma quantidade maior de atividades presenciais. Então, o ensino remoto, podemos dizer assim, ele se consolidou no nosso dia a dia e isso representou um desafio, um aprendizado muito grande. Paralelamente a isso, todas as outras atividades acontecendo simultaneamente, exigindo muito de todos nós, docentes, técnicos, terceirizados, porque as atividades de enfrentamento da pandemia, as atividades de pesquisa, as rotinas administrativas todas foram mantidas, combinando presencialidade e atividades remotas. Agora, 2021 especialmente mais agravado por termos tido um orçamento reduzido em praticamente 18% em relação a 2020. E aí é bom fazer um parênteses, o orçamento de 2020 já foi insuficiente para as necessidades da universidade. Ao longo dos últimos anos, de 2014 para cá, nós temos uma decrescente no orçamento da universidade, orçamento de custeio, orçamento que paga os nossos fornecedores, que pagam os terceirizados, paga o dia a dia da universidade. Nem estou falando do orçamento de capital, porque esse praticamente ele chega quase que a zero nesse ano de 2021, mas a dificuldade de manter a universidade funcionando em 2021 com um orçamento inferior de 2020, que já foi insuficiente para 2020. Bom, claro que diante desse corte orçamentário que a gente sofreu em 2021, que já vínhamos sofrendo desde anos anteriores, nós procuramos fazer um ajuste muito grande nas despesas da universidade. E esse ajuste não é pequeno, Ele é da ordem de 13 milhões por ano de despesas que nós reduzimos, mas já com impactos, em atividades fins da universidade, É um corte que foi quase que obrigatório. Essa racionalização de despesas, ela já está incorporada no nosso planejamento de 2022. O orçamento de 2022, ele será superior a de 2021, ela mais ou menos equivale ao orçamento de 2020. Um retorno presencial mais maciço, que implica em aumento de custos, e os reajustes dos nossos contratos. Reajuste da tarifa de energia, reajuste dos contratos de vigilância, de limpeza. Resumindo, se a gente consegue fechar 2021 com a suplementação de 20 milhões, se conseguimos para 2022 uma correção na proposta do orçamento que foi enviado para o Congresso, que equivale ao de 2020, se a gente consegue uma correção, a gente tem um ano de 2022 mais tranquilo. A gente tem uma extensa lista de ações que a universidade desenvolveu na pandemia. Agora, muitas dessas ações a população sequer consegue perceber ou compreender aonde que a universidade estava nesse processo, porque as colaborações são gigantescas, Então, eu vou começar por todo o suporte que a universidade deu para os gestores das mais diferentes esferas de poder e dos mais diferentes poderes. Aí eu estou falando de executivo, de legislativo,
de judiciário, de Ministério Público, né? A universidade, com sua equipe de especialistas, né, deu suporte para tomadas de decisão em todas essas esferas e também no setor empresarial. Então, tanto no que diz respeito à epidemiologia da doença, à questão da prevenção, de maneira muito concreta, né? Nós podemos ilustrar o teste rápido desenvolvido na universidade e chegou com esse teste nos laboratórios de Goiânia, já com licença e utilizando efetivamente esse teste. Poderia também ressaltar, no primeiro momento da pandemia, a produção de vários equipamentos de proteção individual, né? A começar pelos face shields que não existiam no mercado. Poderíamos falar do programa de telemedicina que funcionou em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e que fez o acompanhamento de pacientes de maneira remota, né, orientando a população, sem dúvida contribuindo para não congestionar ainda mais as unidades de saúde. Sem falar do Hospital das Clínicas, que nós inauguramos em plena pandemia e fizemos um exercício extraordinário para colocar um hospital inteiro dedicado à Covid no momento mais crítico da doença, e as pesquisas com a doença. Pesquisas de medicamentos, de comportamento da doença, de genotipagem do vírus, tudo que dá suporte para que a gente conheça melhor e enfrente melhor a pandemia. Isso tudo sem deixar de atender todos os serviços que a universidade presta fora da Covid, né? O nosso CRTI não parou, os nossos laboratórios de veterinária não pararam, os nossos laboratórios de análises clínicas das outras doenças que não a Covid continuaram funcionando. A universidade continuou desenvolvendo projetos, né, na área de inteligência artificial que impactam, né, a vida de empresas e de órgãos públicos, né? Do alto dos meus 58 anos e dos meus 27 anos de universidade, né, como docente, esse mandato representou, sem dúvida, o maior desafio da minha existência como pessoa e como gestor. A gente percebe o quanto essa instituição ela é vigorosa, ela tem uma capacidade de resposta extraordinário e quanto ela não se curva diante das adversidades. Ao contrário, ela se agiganta diante das adversidades e mostra, né, para a sociedade realmente a que veio. Todos os campos do conhecimento foram fundamentais nesse enfrentamento da pandemia. E eu não tenho dúvida de que a universidade sai muito mais forte, com uma percepção muito melhor pela sociedade, diante de tudo que a gente realizou. Poderia ficar falando aqui de muitos outros avanços que a gente teve, mas eu quero encerrar chamando a atenção para um aspecto que talvez seja um embrião de uma transformação muito maior, que é o programa de mobilidade virtual em rede que nós tivemos a oportunidade de criar no âmbito da Andifes. E a UFG se incorporou a esse movimento. Nós plantamos ali uma semente com esse programa de mobilidade virtual que permite que os nossos estudantes das universidades federais cursem disciplinas remotamente em outras universidades, e de uma otimização de atividades, não só na graduação, mas na pesquisa, na extensão, na cultura, na gestão, que eu ousaria dizer que a gente pode sonhar com uma grande mudança no nosso país a partir dessa integração das universidades, que, num movimento natural, se integrará com os institutos federais e, num momento seguinte, com as universidades estaduais, e aí, quem sabe, a gente consiga fazer valer o papel da educação, da ciência e da tecnologia na transformação do nosso país. Eu acredito que, pós-pandemia, a universidade não vai ser nem a universidade 100% presencial que a gente tinha, nem a universidade quase 100% remota que a gente teve no período da pandemia.
esse aprendizado será incorporado e a gente vai ter uma universidade que usará, né, a educação à distância na presencialidade. Essa universidade que emergirá dessa nova realidade, ela inclusive, eu ouso dizer que vai ser uma universidade onde a gente vai poder combater com mais eficácia a própria evasão. Se a gente consegue combinar isso aí dentro do que a legislação permite, ou seja, 40% de atividades à distância, a gente alivia muita pressão em cima desse estudante. Os ganhos, né, já são mais do que comprovados que na otimização do tempo, a gente combinando atividades presenciais e remotas, a universidade será muito mais inclusiva e muito mais eficiente.